Nas paz, bem-aventurados, estamos dando início a mais uma aula do curso de Teologia Online da Escola Macários, no módulo O Tabernáculo. Na aula de hoje entraremos no Santo dos Santos. Quando falamos de Santo dos Santos, estamos nos referindo ao último ambiente do tabernáculo. O primeiro ambiente é o pátio, o segundo, o lugar santo, e o terceiro, o Santo dos Santos. Lembrando que tanto o lugar santo quanto o Santo dos Santos ficam dentro do santuário, dentro da tenda. E o Santo dos Santos é a parte mais sagrada, mais sacra do tabernáculo. E é impossível fazer menção do Santo dos Santos sem falarmos da Arca da Aliança, que em hebraico é Aron HaBerit, Arca da Aliança, Arca do Concerto, Arca do Pacto. São os nomes que a Bíblia dá a essa caixa de madeira de acácia revestida de ouro, com uma tampa toda de ouro chamada de propiciatório. Nós falaremos muito sobre ela. Até agora, adentrando pelo tabernáculo, nós fizemos a seguinte jornada. Passamos pela porta do tabernáculo, entrando no pátio, nos deparamos com o altar de sacrifícios e ali morremos em Cristo, morremos para o pecado. Ali ardemos sobre o altar, os nossos pecados são expiados na cruz do Calvário. Logo em seguida, nos encontramos com a bacia de lavação, onde nós nos mantemos purificados, onde nós nos mantemos lavados pela palavra. Após sermos lavados na bacia, adentramos no Santo dos Santos e contemplamos a mesa dos pães. Também o candelabro e o altar de incenso. Então, recapitulando, passamos pelo altar de sacrifício, no pátio, a bacia de lavação também no pátio, e aí entramos no lugar santo. Comemos o pão da mesa, ardemos no candelabro, na unção do Espírito, e adoramos no altar de incenso com nossas orações. Depois, além do véu, entramos no Santo dos Santos, e é justamente aqui que estamos agora para estudarmos sobre o terceiro ambiente. Se você percebeu, tudo aponta para Cristo, para a cruz de Cristo e a obra que ele realizou no Calvário. Vamos lá. Entrando na tenda do Santo dos Santos para falarmos desse assunto importantíssimo que nos traz grandes revelações. Esta é uma imagem da Arca da Aliança. Como você pode ver, ela possuía varais para que fosse transportada nos ombros pelos sacerdotes ou pelos coatitas. Essa tampa da arca é chamada de propiciatório, em hebraico, caporet, que era o lugar da expiação. Ela possuía 2 querubins sobre ela, com suas asas tocando uma nas outras, e eles estavam com suas faces voltadas para a tampa. Toda essa peça, essa tampa, que é chamada de propiciatório, era única, feita em ouro batido, ouro maciço. Ela não possuía emenda e nem madeira, diferente da caixa, que era feita de madeira revestida de ouro. Na arca foram colocados o maná, as tábuas da lei e o bordão de Arão. Falaremos disso daqui a pouco. Então, a Arca da Aliança está aqui, ó, Levítico capítulo 25, verso 10 e 11, fala do momento importantíssimo onde o sacerdote, aliás, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, que era o dia especial, o dia em que Israel era remido, o dia do jubileu, o ano do jubileu. Mas vamos prosseguir, eu quero me deter em alguns assuntos. A Arca da Aliança era uma caixa feita de madeira de acácia, como eu acabei de dizer, revestida de ouro. Sobre ela havia uma tampa chamada de propiciatório. Essa peça era feita de ouro puro, sem emenda, com 2 querubins em suas extremidades,
com asas estendidas sobre a tampa, um de frente para o outro, tendo seus rostos voltados ou inclinados para baixo, como você pôde ver na imagem. 3 elementos foram colocados dentro da Arca da Aliança em momentos distintos. Quando a gente lê o livro de Hebreus, no capítulo 9, eu quero que você abra comigo, a carta aos Hebreus, no capítulo 9, o autor deixa claro que dentro dela haviam 3 elementos. Capítulo 9, versículo 2, porque havia um tabernáculo disposto na primeira parte, chamado Lugar Santo, no qual encontrava-se o candeeiro e a mesa dos pães da apresentação. Depois do segundo véu estava a tenda chamada Lugar Santíssimo, onde encontrava-se o altar de incenso e a Arca da Aliança, recoberta de ouro, contendo uma urna de ouro com o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Portanto, esse texto de Hebreus, capítulo 9, 4, nos revela que dentro da arca estavam 3 elementos. Vamos ver os textos onde encontramos isso. Bem, o próprio texto de Hebreus 9:4 fala das tábuas da lei que estavam dentro da arca. Mas leiamos Deuteronômio, capítulo 10, verso 5. Deuteronômio, capítulo 10, verso 5 diz: Virei-me e tornei a descer da montanha e depositei as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Portanto, as tábuas da lei que Moisés recebeu no Sinai foram colocadas dentro da arca quando ele desceu da montanha. Ainda, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 9. Primeiro livro dos Reis, verso 9 do capítulo 8. Não havia nada na arca, salvo as 2 tábuas de pedra que Moisés colocou em Horebe, quando o Senhor fez o pacto com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Mais um texto mostrando a você que as tábuas foram colocadas dentro da arca. Temos ainda o maná num pote dourado. Livro do Êxodo, capítulo 16. O tabernáculo ainda não havia sido construído, mas a ordem do maná para que ele fosse separado havia sido dada. Êxodo, capítulo 16, versos 32, diz assim o texto: E disse Moisés: Isto é o que ordenou a palavra do Senhor: encherás um gomer dele, para que se conserve em todas as vossas gerações e para que possam ver o pão com que vos alimentei nesse deserto, quando vos resgatei do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e põe nele um gomer cheio de maná, e deixa-o diante do Senhor, para que se conserve como testemunho às vossas gerações. E Arão depositou diante do testemunho, para que se conservasse com o Senhor, como o Senhor tinha ordenado. O testemunho eram as tábuas da lei, que estariam dentro da arca. Então, ainda temos a questão da vara de Arão. Livro de Números, capítulo 17, o 4º livro da Bíblia. Livro de Números, quando os levitas se rebelaram contra Arão, contra o ministério araônico, sacerdotal, Deus ordenou que os príncipes trouxessem suas varas, seus bordões, para que ele, o Senhor, mostrasse quem é que ele escolheu para o sacerdócio. Números capítulo 17, no versículo 8, diz assim: E aconteceu no dia seguinte que Moisés voltou ao tabernáculo, e eis que a vara de Arão, que representava a casa de Levi, tinha florido, brotara, inchara e os gomos, e arrebentara em flores, e produzia amêndoas maduras. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor, e as entregou aos filhos de Israel. Eles as viram e receberam cada um a sua vara. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Torna a trazer a vara de Arão diante do testemunho, para que seja guardada ali como memorial contra os filhos da rebelião, para que faça cessar a minha presença, para que faça cessar da minha presença as suas murmurações, a fim de que não morram. Portanto, esses 3 elementos foram colocados na arca nesses episódios. As tábuas da lei, como você viu, temos esses 3 textos que já acabamos de ler. Elas apontam para o Senhor Jesus. Jesus é a palavra de Deus, o Verbo encarnado. Sua lei foi escrita nas tábuas do nosso coração. João 1:1 diz: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No verso 14, o texto diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Temos um texto lindo em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Diz assim: porventura começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou teremos que vos recomendar, como fazem alguns, ou pedir-vos cartas de recomendação? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos, porque é evidente que vós sois a epístola de Cristo, expedida por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. A palavra de Deus é categórica ao afirmar que a lei de Cristo é superior à lei mosaica. A lei mosaica foi escrita em pedra. A lei do Evangelho, a lei do nosso Senhor Jesus Cristo é escrita nas tábuas do nosso coração. E nós somos as cartas andantes, as cartas vivas. Essas pedras apontam para Cristo, o Verbo encarnado. Além disso, o maná, que foi colocado dentro de um pote de ouro e guardado dentro da arca, também aponta para o Senhor Jesus Cristo, pois ele é o maná escondido. Apocalipse 2,17. Ao vencedor darei de comer do maná escondido. Temos ainda João 6, do verso 48 ao 51, Jesus afirma que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele ainda afirma que os hebreus comeram o maná no deserto, mas morreram. João, capítulo 6, vamos ler esses textos. Versículo 48 diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, e aquele que dele comer não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, e a qual eu darei pela vida do mundo. Jesus é o maná. O maná que continua caindo e continua sendo o alimento de todo aquele que estiver faminto. Louvado seja Deus. Além das tábuas da lei, o maná escondido, ainda dentro da arca se encontrava a vara de Arão que floresceu. O bordão de Arão era uma madeira morta. Todas as varas dos líderes das tribos, os líderes tribais, possuíam um bordão, uma vara de autoridade. Era um bastão de manuseio, era madeira morta. Após ser fincada na terra diante da tenda do testemunho, né, diante do tabernáculo, ela brotou, deu flores e amêndoas. Jesus, de igual maneira, semelhante a essa vara, na sexta-feira estava morto, mas no domingo havia ressuscitado. E ressuscitou, florescendo e dando muitos frutos, para a glória de Deus. Inclusive, nós somos frutos da obra de Cristo, frutos de sua ressurreição. A vara de Arão aponta para a autoridade de Cristo sobre a morte. Louvado seja Deus. Vamos encerrar aqui esta primeira parte e daqui a pouco voltaremos para falar da trajetória da Arca da Aliança, para que você tenha uma compreensão mais ampla da importância da principal peça do tabernáculo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima aula.